Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Ah, que bom! Vou arrumar aqui. Deixa eu ver aqui como que vocês estão me vendo. Patrícia, Júlia, Antônio, Thaís. Deixa eu ver aqui como que está agora a minha tela, que eu acompanho aqui. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estou sim. Ah, que bom, que joia, que ótimo. Deixa eu ver aqui. Eu vou me apresentar. Sejam muito bem-vindos. Viu? Um prazer estar aqui com vocês hoje, iniciando, né? Iniciando o semestre, iniciando com vocês a disciplina, recebendo vocês. Eu estava aqui ansiosa, olhando aqui para minha telinha, para ver vocês entrarem. Quem puder, faça a gentileza. Abram a câmera só para eu poder conhecer vocês, gente. Só para poder ver o rostinho de vocês. Afinal de contas, nosso primeiro contato. Se vocês puderem ligar a câmera aí, só para a gente poder ver, conhecê-los. Hum? Um momento, professora, eu não estou conseguindo abrir a minha câmera. Ok, Júlia. Ok. Aí, quem puder, só para mim poder conhecê-los, né? Afinal de contas, vocês estão entrando agora, e porque eu sempre falo com os meus alunos que nesse momento eu fico aqui olhando para a lista de vocês, vejo o nome e sempre lembro, né, do rostinho de vocês. É uma maneira da gente aproximar. Mas faz o seguinte, depois então do intervalo, se vocês puderem, para a gente literalmente poder se conhecer, tá? Por gentileza. Afinal de contas, é importante, né? É gostoso nosso primeiro contato. Então, quem puder depois, na hora do intervalo, da gente poder ter um momento de abrir a câmera, eu agradeço muito, tá bom? Eu vou aproveitar, eu vou colocar aqui na tela meu material e para a gente poder, eu vou apresentar a vocês, apresentar a disciplina, eu vou falar sobre mim também, tá? Só um minutinho. Vou colocar aqui só um arquivo que é sobre a apresentação da nossa disciplina, que eu vou falar para vocês. E deixa eu perguntar, tem estado com vocês durante a semana o número de alunos? Vocês sabem me dizer mais ou menos quantos que estão? Só para mim ter uma noção em relação à nossa turma de hoje? Bem, que eu me lembre, varia entre 8, 10, mais ou menos. Ah, Júlia? Entendi. Não, é só para mim ter uma noção aqui, para a gente ver em relação ao que está, né? Porque também por ser sexta-feira a gente fica preocupada, né? A sexta-feira é um dia que às vezes o quórum já não é muito grande, então a gente fica meio preocupada. Mas, gente, então deixa eu me apresentar a vocês. Sou a professora Luciene, tá? Sou bióloga, leciono na fisioterapia desde a segunda turma de fisioterapia na Faculdade de Pitágoras, tá? Então, na verdade, foi o curso que me acolheu aqui na faculdade, tá? Eu sou professora de disciplinas da área básica, né? Como eu vou lecionar para vocês CMC, morfofuncionais, então eu sou professora da disciplinas de área básica. E leciono para físio, leciono para biologia, já lecionei para outros cursos da área de saúde, do Pitágoras. E para mim é sempre um prazer estar com vocês, que é um curso que eu estou, né, há mais de 15 anos, tá? Então é um prazer, eu tenho um carinho muito grande pela Físio e um carinho muito grande por vocês, meus alunos, tá? Então sejam muito bem-vindos à Faculdade Pitágoras, né? Sejam muito bem-vindos a um novo semestre. Estamos nesse momento, né, atípico de pandemia. Na verdade, é sempre muito gostoso estar com vocês ali em sala de aula, por isso até que eu falei para depois, se vocês puderem fazer o favor de abrir a câmera, para a gente poder, né, se conhecer, porque é tão importante, né? Assim a gente vê o rostinho, conhecer ali
um básico, porque para a gente ter uma referência, né? Então, sejam muito bem-vindos todos vocês a esse semestre. Vocês já estão tendo aula aí, né, ao longo da semana. Muito já se falou para vocês sobre a faculdade, né? Sobre as características da pontuação, enfim, todo esse conceito básico institucional, né? Hoje é o nosso primeiro encontro, então eu vou iniciar, logicamente, conteúdo com vocês, mas inicialmente eu vou apresentá-los, tá? Eu vou apresentá-los, o material, a disciplina, como que eu estou pensando para a gente trabalhar, para vocês terem uma noção do que a nossa disciplina propõe para vocês, né? Então, vou falar sobre isso para vocês terem conhecimento do nosso assunto, tá? E uma coisa que eu gostaria muito, deixá-los à vontade, tá? A vocês, Patrícia, Júlia, Antônio, Miriane, Rosiane, Thaís. Hoje, inclusive, tive a liberdade, né, de mandar uma mensagem para a Júlia, porque eu pedi à professora Tarabal para me encaminhar o contato dela. Um meio, né, Júlia, que nós vamos ter ali de contato. Eu acho que isso é importante, que a gente possa, né, saber que possa contar com o outro, vocês comigo e eu ali tendo conhecimento e a gente aí se envolvendo na nossa disciplina ao longo do semestre, tá? Então, contem comigo, fico muito feliz por vocês estarem conosco e gostaria muito de pedir a vocês que vocês tenham liberdade, tá? Que vocês possam perguntar, que vocês possam, não deixe acumular dúvida, não alguma coisa possa interferir, possa perguntar, não só pode como deve, tá? Eu sempre fico aqui, até também eu tento acompanhar aqui, que eu também entro na aula como se fosse aluno, né, um participante aqui, justamente para me poder acompanhar isso, o que eu tô passando, né, de material aí para vocês, porque essa questão, às vezes, a gente acha que está compartilhando, não está. Então, fiquem à vontade, por gentileza, de qualquer coisa me falar, de o som, né? Enfim, tudo isso para que a gente possa ter aqui a nossa noite, uma noite gostosa, proveitosa e participativa, tá bom? Eu sempre falo com os meus alunos, quando eles têm aula comigo na sexta-feira, que a gente tem uma missão muito grande, que é a missão de sextar, né? A gente finaliza a semana, tá? Então, estaremos aqui sextando juntos, né? Ao longo aí das próximas semanas até o final do ano. Então, é um prazer tê-los aqui e eu vou agora apresentar vocês com aquele detalhe que eu disse. Fiquem à vontade para perguntar alguma coisa, tá? Não tem acanhamento, não. Isso é importante que vocês participem, tá? É muito importante, até muito mais gostoso para a gente que é professor perceber que está tendo essa interação, tá certo? Vocês querem falar alguma coisa? Vocês estão quietinhos? Vamos fazer o seguinte, se vocês puderem, a gente combina na hora que a gente voltar, né, depois do intervalo. Quem puder, abre a câmera, se apresenta, tá? Não é que vai ter que ficar com a câmera ligada sempre. Eu sei que às vezes as pessoas não gostam, né? Mas é só mesmo para a gente se conhecer, até vocês se conhecerem, né? Isso é importante. A gente estreitar laço, afinal de contas, essa situação ela é momentânea e daqui a pouco a gente tem a oportunidade de estar próximo, né? E é um elo importante e gostoso para a gente, tá? Sala de aula, faculdade, é um ambiente muito gostoso, é um momento muito bom da vida da gente, embora tenha que estudar, tenha atividade, logicamente as coisas, né? Acabam ali, é tudo muito intenso, mas é muito bom. Aproveitem esse momento da vida que é um dos momentos mais gostosos, tá?
Bem, eu vou apresentar a vocês agora a disciplina. Vou falar para vocês da nossa CMC, que são Ciências Moleculares e Celulares, tá? A gente abrevia, né, falando CMC, para simplificar o nome da disciplina. E eu vou apresentar aqui para vocês como que ela é, né, delineada, tá? A nossa disciplina é uma disciplina que ela é aula modelo institucional. O que vem a ser isso? Existe um material lá no sistema, eu não sei se vocês já estão tendo acesso, provavelmente ainda não, né? Porque está entrando, está matriculando, está ali tendo todo esse momento. Mas quando vocês tiverem acesso ao AVA, né, ao nosso sistema, vocês vão ver que tem lá materiais pertinentes à disciplina, tá? Tanto um livro que é institucional, que é inclusive um livro que ele norteia, ajuda o professor a nortear mesmo, né, a sequência, os assuntos que deverão ser abordados na nossa sala de aula. Tem atividades do portal também, para o aluno fazer. E tem atividades e tem material que é postado pelo professor, tá? Então, quando vocês tiverem acesso, vocês entrem lá na CMC, que vocês vão ver o material, tá? Isso é bom, assim, vocês, quando tiverem essa oportunidade, dá uma olhada para conhecer, para saber como que é, tá? Enfim, mais adiante, inclusive, quando todos já tiverem acesso, a aba todo estabelecido direitinho, a gente tem a oportunidade, às vezes, até de entrar aqui para que eu possa mostrar a vocês, tá? E mostrar onde que tem material, porque é muito comum, né? Nesse início, é calor, é tudo muito novo, né? Então, é só vocês me lembrarem, na hora que vocês tiverem acesso e contudo, né, que isso realmente demanda um tempinho, vocês me falam que eu entro com vocês aqui e mostro a vocês onde tem nosso material, tá? O que eu peço a vocês é que, assim, estejam, que participe, que assim que tiver acesso entrar, verificar se tem material, que isso é sempre muito importante a gente fazer esse elo, esse feedback, né, para vocês, para a gente ver que vocês estão acompanhando, tá bom? Bem, a nossa disciplina, ela, assim como todas as demais disciplinas da nossa instituição, ela é dividida em 4 unidades, tá? A nossa disciplina, ela é dividida em 2 etapas, primeira e segunda etapas, né? A gente tem na primeira etapa, que são as unidades, deixa eu pegar aqui um pointer, bonitinho, tá? Olha só, nós temos as 2 primeiras unidades, que a gente vai iniciar, inclusive, hoje, que são situações, alguns assuntos que sejam básicos, que eu acho que eu vou ajudá-los mais a recordar, tá? E depois nós vamos falar sobre o constituinte químico das nossas células, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. E aí, depois dessas 2 unidades, nós temos a nossa prova, como daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, através do nosso cronograma, que é o que a gente chama de oficial 1. E aí nós temos as unidades 3 e 4 para a segunda etapa, tá? Então acaba que a gente divide esse conteúdo em 2 momentos e a gente faz a prova referente, né, ao conteúdo e ali atividades referentes a ele, tá? Bem, a primeira unidade, como eu falei com vocês, nós vamos abordar conteúdos que sejam básicos, dos quais vocês vão recordar que já ouviram, já aprenderam isso lá na época do ensino médio. Ah, mas por que isso é importante? Porque a gente tem, né, tanto alunos que eventualmente se recordam bem desse assunto, tem alunos que às vezes falam assim, professora, eu nem lembro que meu professor na época me lecionou isso. Então é importante porque ele é uma base, ele dá sustentação. E de qualquer forma, tenho certeza que mesmo para aqueles que já recordam, né, é importante a gente reforçar, tem umas palavrinhas, função, são alguns conteúdos que eles são tão a base que é fundamental a gente recordar, tá?
hora que a gente entra na unidade 2, eu vou apresentar a vocês os constituintes químicos da célula, tá? Que é essa estruturazinha que está aqui representada e que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela, tá? Bem, e aí a gente vai falar sobre água, a gente vai falar sobre lipídio, sobre carboidratos, sobre proteínas, ou seja, sobre os constituintes químicos que envolvem as nossas células, tá? Depois nós temos a unidade 3, vamos falar um pouco mais sobre as estruturas membranosas, vamos falar sobre transporte de membrana, sobre complexo endomembranoso, e aí a gente finaliza na unidade 4, falando sobre o núcleo da célula e alguns fundamentos básicos genéticos, tá? O que eu chamo muita atenção de vocês é que, de uma maneira geral, né? Eu sou professora de disciplinas da área básica, então eu leciono CMC, e leciono também morfofuncionais, que envolve anatomia, que envolve, por exemplo, o sistema circulatório, o sistema nervoso, o sistema renal, endócrino, digestório. E eu sempre brinco com os meus alunos que eu sou muito ciumenta, né? Eu falo que não sou não, mas eu sou. E aí eu fico com ciúme, sim, porque eu sei que muitas das vezes, e isso é normal, muitos alunos, na hora que a gente fala do sistema, por exemplo, sistema circulatório, fala do coração, o olho brilha, né? Na hora que a gente fala de célula, fica aquela coisinha, aquele muxoxo, né? Aquele desânimo. Que é isso, meu filho? Por que esse desânimo? Ah, professora, porque é microscópico, porque eu não vejo, né? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, que quando a gente brilha os olhos, porque está vendo um tecido muscular, porque está estudando o sistema circulatório, porque está vendo um pulmão, lembrem sempre que aquele órgão ele é constituído por milhares de células, tá? Que embora nós, de fato, deixa eu colocar aqui, ó, tá dando microfonia, eu tô ouvindo o que eu tô falando, que de fato, você não está vendo, mas para o bom funcionamento daquela estrutura, daquele órgão, na verdade o que eu tenho ali são células que estão funcionais, tá? Então sempre lembrem disso dentro da CMC. Por mais que eventualmente a gente fale de coisas que sejam microscópicas, que possam ser às vezes tão encantadoras, né? Como a gente tem na hora que vê um coração, na hora que vê uma estrutura anatômica, né? Mas saibam que é o elemento básico, fundamental, que está ali contido daquele órgão que às vezes eu gosto tanto. Ah, então o que eu faço a você, sempre faço esse convite aos meus alunos, é que vocês possam enxergar a CMC, que ela possa ir além, né? Que é algo que nós vamos estudar, que é algo microscópico, que é algo que está acontecendo no meu corpo e que eu não necessariamente vejo, mas que é algo extremamente importante. Por quê? Do bom funcionamento celular, eu dependo de um bom funcionamento orgânico e, consequentemente, a nossa vida e saúde, tá? E aqui eu vou, daqui a pouco, vou apresentar a vocês. Tem até um videozinho que eu acho interessante, porque ele aborda um pouquinho alguns elementos que nós vamos tratar, tá? Ao longo da nossa unidade 1, que são básicos, mas ele ajuda a ser mais ilustrativo para o aluno. Então, daqui a pouco eu vou passar para vocês. E para a gente poder falar sobre esse assunto, poder explorar, e aí até se o que vocês recordarem, vocês podem também compartilhar, tá? O fato é que nós temos, eu sempre falo com meu aluno o seguinte, olha só, aqui eu vou apresentar a vocês a constituição celular. Nós vamos ir construindo uma célula, falando de todos os elementos que estão dentro da estrutura celular, para garantir um bom funcionamento a ela. Só que vai chegar um dia que eu vou falar com vocês o seguinte, gente, hoje nós vamos matar a nossa célula. No dia que eu falar isso, vocês podem ter certeza, nós estamos
finalizando a nossa disciplina, tá? Na última aula, a gente fala sobre morte celular, tá? Que também é importante, afinal de contas, existe uma situação que as nossas células morrem, tem hora que de uma maneira programada, tem hora que de uma maneira repentina, e aí a gente vai ver esses detalhes que são importantes, tá? E que nós vamos compartilhar, tá bom? Coloca aqui para vocês, só para vocês recordarem, né? É uma imagem de uma célula, que é uma célula eucariota, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, tá? Por exemplo, é a representação de uma célula humana, tá? Bem, esse daqui é o videozinho que eu vou passar daqui a pouco, tá? Aqui, justamente. Não é? Não é. Vou passar aqui. Vou passar para o próximo slide. Isso. Olhem só, a nossa disciplina, ela conta com uma monitoria de disciplina, que vai acontecer com várias, né, na verdade, com todas as disciplinas do curso de fisioterapia. O que acontece? O que é essa monitoria? Toda sexta-feira, né, ou seja, é o dia da nossa aula, inicia-se às 18 horas, tá? Aqui até coloquei a foto dela para vocês verem, é Fabrícia. Fabrícia é uma aluna da fisioterapia, está atualmente no terceiro período. Ela foi minha aluna semestre passado, na disciplina de CMC, e ela também já cursou uma outra disciplina que tem muita afinidade com essa, que é genética. Então, ela vai ser minha monitora dessas duas disciplinas. E, particularmente com vocês, ela vai trabalhar a CMC. Qual que é a proposta da monitoria? Que vocês participem. Ah, professora, às vezes eu trabalho, eu não tenho como estar às 18 horas, mas sempre tentem, na medida do possível, entrar nessa monitoria. Mesmo que não seja o horário todo, que não dê para iniciar às 18 horas, mas entre. A Fabrícia terá sempre uma lista de atividade proposta para vocês fazerem, para poder tirar dúvida, e vocês vão sempre ter esse link com ela, tá? Ela vai fazer esse controle entre participação, a monitoria, a entrega dessas listas, porque foi estabelecido no curso de fisioterapia que essas monitorias, elas vão, a participação de vocês e a entrega dessas atividades à monitoria vão ser validadas em ponto para as disciplinas, no valor de 200 pontos, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Então, mesmo que você não possa entrar o tempo todo, em função, às vezes, dessa circunstância de horário, entre um pouco, o tempo que você puder, tire alguma dúvida com Fabrícia, pegue atividade, né, a lista de exercício, veja com ela, Fabrícia, semana passada tem essa atividade, né, esse exercício que estava na lista, eu fiquei na dúvida, enfim. O que, na verdade, essa monitoria de disciplina se propõe? Um outro momento, um momento a mais para que você possa pensar na disciplina, estudar a disciplina e ter o suporte, né? Porque é também muito importante, porque por mais que a gente fale com vocês, para ficarem à vontade, para fazerem perguntas, e eu reafirmo isso, sempre possam contar comigo e devam contar comigo e tirar essas dúvidas, mas tem muito aluno que às vezes se sente mais à vontade de perguntar ali para uma colega, né? Já que ela fez, já que ela cursou e ela está monitorada, né, ali pelo professor, então fiquem à vontade de, na verdade, de enriquecer ainda mais o momento de estudo da nossa disciplina. Tá bom? Fabrícia é uma aluna muito boa, muito simpática, muito educada. Tenho certeza que vocês vão gostar da Fabrícia. Também é tudo online, né? Vai ter por link, da mesma forma, vai ser o nosso link. Então, vocês entram antes, tem ali a Fabrícia, e a gente depois, às 19 horas, a gente continua e dá prosseguimento, tá certo?
Então, fiquem à vontade, participem. Isso é um recurso a mais para estudo, um recurso a mais para esclarecer dúvida. Então, vamos aproveitar esse momento que é muito bom e importante, tá? E Fabrícia é uma aluna que eu tenho certeza que vocês vão gostá-la de ter como monitora, tá? Então, depois eu até vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp, viu, Júlia? Colocar justamente esse slide lá para divulgar e vai começar a partir de semana que vem, ou seja, a partir de sexta-feira que vem, tá? Eu coloquei aqui o início a partir do dia 31, porque é o início a partir da semana que vem desse projeto Monitoria Disciplina. Mas cada um, né, vai ter esse momento de monitoria 1 hora antes do início da disciplina, tá bom? Bem, alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade, podem fazer algum tipo de pergunta, alguma coisa que não tenha ficado claro. Ok? Por agora tá tudo certo. Tudo tranquilo, obrigada, tá? Mas assim, qualquer coisa, fiquem à vontade, participem aqui, tá? Podem perguntar, podem participar, isso é muito bom, tá? Então, deixa eu ver aqui. E aqui nesse meu slide de apresentação, coloco aquilo que eu já chamei a atenção de vocês, né? Que é desejá-los um bom retorno. Sempre falo com os meus alunos, esse primeiro encontro da disciplina, um semestre abençoado a todos vocês, não só no que se refere à nossa disciplina, CMC, às nossas sextas-feiras, mas um bom retorno, um bom volta às aulas, né? Vocês estão vindo para a faculdade, enfim, sejam bem-vindos e um semestre muito abençoado. Não só aqui, né, disciplinas e faculdade, como aí na vida particular de vocês também, tá? Que possamos recordar desse segundo semestre de uma maneira muito, muito alegre, muito feliz, e que nós estamos realmente precisando de notícias boas, né? O mundo está precisando disso. Quem sabe a gente tenha excelentes notícias aí a partir desse segundo semestre, tá? Eu vou agora mudar de arquivo. Então, no que eu mudar, deixa eu até colocar aqui. No que eu mudar, tá? Não assusta aí não, porque tá aqui a projeção desse slide. Mas eu vou mudar, porque eu vou mostrar para vocês o material igualzinho ao que eu postei lá no sistema para vocês. Só um minutinho, por favor. Aqui, porque eu tenho que... Agora eu vou mostrar para vocês o cronograma. Aqui, espera aqui. Aí eu preciso de compartilhar. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo. Estão. Agora vocês estão vendo. Vou aumentar para poder facilitar a visão de vocês, tá? Olhem só. Isso daqui, tá, gente? Eu gosto de apresentar, porque na verdade é uma maneira da gente ver que tá pensado, que tá organizado, mas isso já está tudo postado, tudo disponível, assim que vocês tiverem acesso, isso não sai, fica ali para vocês, tá? Então, podem ficar tranquilos, é só para vocês terem ciência e eu chamar a atenção aqui de algumas coisas que sejam importantes. Então, olha só, esse é o planejamento da nossa disciplina, né, de CMC. E o que nós temos? Olha só, hoje nós estamos iniciando, hoje eu tenho aqui com vocês essa apresentação básica, cronograma, atividades, tá? E vamos já dar início à nossa unidade 1. O fato é que nós vamos trabalhar, ter os nossos encontros semanais. Eu até destaco aqui a data de entrega de algumas atividades, mas essas atividades eu vou mostrar a vocês, vou explicar no próximo arquivo, tá? Que é o arquivo de distribuição de pontos, que lá fica melhor para vocês entenderem. Mas só quero chamar a atenção, por quê? Porque aqui também eu já coloquei, embora lá também tenha nessa outra tabela, mas eu já coloquei aqui para vocês para chamá-los a atenção em relação ao prazo de entrega de atividades, tá? 18 de setembro, vocês terão um prazo máximo para entrega dessa atividade, referente à unidade 1, e
aqui no dia 2, na verdade, vocês têm o envio de um vídeo, não necessariamente maquete, eu vou explicar a vocês, tá? O fato é que é uma atividade que vocês vão fazer um vídeo e vão enviar para mim, até o dia 2 de outubro. Mas aqui, ó, chamando a atenção, quando eu falei com vocês que as nossas disciplinas, elas são distribuídas em 2 etapas, né? Sendo que a gente inicialmente tem unidades 1 e 2, aí nós temos uma prova, que é a oficial 1, que ela será no dia 9 de outubro, chamando a atenção de vocês, que a semana de avaliação, ela é uma semana institucional. Então, na verdade, não é o professor, eu vou pôr essa data. Não, não é da cabeça do professor, não, tá? É uma semana de provas que vocês terão. É até importante destacar isso, né, para vocês que estão começando, para vocês já se organizarem, né? Ou seja, vocês terão prova ao longo de toda a semana. Então, não deixar acumular, poder estudar e, né, estudando ao decorrer do curso para não deixar para a última hora, porque é uma semana inteira de atividades, tá? Que é a nossa oficial 1. E aí, a gente entra na segunda etapa, tá? A gente entra na segunda etapa, tendo a nossa oficial 2 no dia 4 de dezembro. Nossa, professora, você já está falando em dezembro? E mais uma coisa que eu chamo muita atenção de vocês. Vocês vão passar por isso agora pela primeira vez, né? Que é o primeiro período, mas depois eu tenho certeza que vocês vão lembrar de mim. Passa muito depressa. Tá? E um detalhe, o segundo semestre do ano parece que voa mais ainda. Por que dessa sensação? Porque vai chegando novembro, já começa a propaganda de Papai Noel na televisão, a gente vai dando aquele sentimento, né, de que o ano está acabando, aquela sensação, né, de que está realmente finalizando uma etapa. Então, até psicologicamente parece que a coisa é mais rápida. Então, eu chamo a atenção de vocês de não deixar acumular nada e para a gente poder, de fato, se organizar, porque a Vicente chega, tá? E se vocês observarem, uma coisa que vocês poderiam me perguntar é o seguinte, Luciene, você colocou aqui algumas datas de entrega só nessa primeira etapa. Aqui nessa segunda etapa não tá nada. É o seguinte, nós teremos também atividades nessa segunda etapa, mas eu não gosto, neste momento, de fechar a questão, porque alguma coisa durante o decorrer, né, dessa etapa, do nosso contato, vocês podem propor alguma coisa, a gente pode sentir a vontade, a necessidade de fazer algum tipo de atividade, então eu prefiro não engessar e deixar para a segunda etapa, na hora que a gente fizer aqui, ó, a nossa oficial 1, eu já vou pensar e já vou propor para vocês as atividades, tá? Nunca deixo para a última hora, não. Sempre coloco para vocês logo em seguida, mas eu acho mais gostoso a gente fazer assim, porque aí se eu tiver a necessidade ou a vontade de colocar uma atividade diferenciada para vocês, a gente tem essa possibilidade, tá bom? Se alguém também tiver alguma ideia, quiser fazer alguma proposta de atividade, fiquem à vontade, que isso, às vezes, ele é muito bem-vindo e a gente acaba construindo uma atividade, fazendo alguma coisa que possa ser prazerosa dentro do contexto da disciplina, né? À vontade. Então, qualquer coisa, é só a gente conversar, que a gente possa, às vezes, esclarecer e colocar alguma atividade diferente aqui para vocês nessa segunda etapa, tá bom? E as atividades, igual esse estudo dirigido, eu gosto de fazer, depois quando vocês tiverem acesso ao sistema, vocês vão ver, eu sempre coloco estudo dirigido por unidade, que é justamente para o aluno chegar e, às vezes, querer estudar que é uma situação mais básica da unidade, tá bom? Mas para fazer e me entregar, vocês vão fazer a unidade 1. E essa entrega ocorre pelo meu e-mail, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês. Sempre repito isso, mas de qualquer forma é bom que esteja no planejamento, né? Porque a gente já
começa a imaginar o que a gente vai colocar. Olhem só, esse é o meu e-mail, então é o luciene@pitagoras.com.br. Ao enviar a atividade, eu sempre peço a vocês que não se esqueçam, não deixem de enviar o seu nome completo, escreve, né, na hora do e-mail ali, o seu nome completo, informar que é fisioterapia, porque eu também leciono para outros cursos, falar que é o período, falar o nome da disciplina. Por quê? Porque às vezes você fala assim, eu sei que ela me conhece, eu sei que ela sabe que sou eu. Eu sei que se eu colocar lá que é Maria, eu sei que se eu colocar lá que é Júlia, que ela vai entender. Só que é tanto aluno e às vezes são tantas Marias que acaba que eu preciso de saber o nome completo, né? Para realmente ali colocar, avaliar e colocar a sua nota na turma certa, tá bom? E também não se esqueçam de colocar nome, que por incrível que pareça, parece história de professor, mas não é. Vira e mexe, as pessoas mandam atividade ou entregam, né? Na hora da entrega pessoal também, entrega a folha ali e não coloca o nome. Na hora a gente não percebe, coloca tudo quanto é atividade ali, depois eu tenho que sair. Gente, quem que é o dono, né? Só que às vezes as notas já estão lançadas e aí eu só consigo encontrar quem que é o dono da atividade depois, tá bom? Então, parece até bobo e realmente é muito básico, mas isso acontece aos montes, tá bom? Bem, mas isso na hora de enviar a atividade, eu sempre reforço com vocês. Também, qualquer dúvida, é só me perguntar, tá certo? Bem, então aqui, lembrando, né, que aqui em termos da nossa disciplina, tem o livro didático institucional, tem também livros da biblioteca, tá? Vários e-books. Ainda mais esse momento é muito útil para a gente, né? E-book, a nossa biblioteca tem um arsenal de e-books extremamente atualizado, recente, ó, uma maravilha. Então aproveitem, tá bom? Eu vou fechar aqui. Alguém tem alguma dúvida a respeito do planejamento da disciplina? Quer perguntar alguma coisa? Qualquer coisa é só perguntar, tá bom? Vou fechar aqui. Fechei, tá? Não precisa assustar, não, que eu vou pegar agora um outro arquivo, que é a distribuição de pontos, que aí eu vou explicar melhor. Eu sei que, quer queira ou não, nesse primeiro contato, na hora que a gente apresenta tudo isso para vocês, como tem muita novidade, muita coisa a ser dita, nem tudo, né? Às vezes a gente consegue guardar, fixar bem. Mas eu acho importante, porque pelo menos você tem um norte. Você sabe que a professora comentou sobre isso, sabe que tem um tipo de material, né? Porque isso tudo que eu vou disponibilizar para vocês, na verdade já está lá. Então aí você lembra, na hora de você ter uma dúvida, que eventualmente você nem lembra de cor, mas você sabe que possa procurar né, um material que fale sobre o planejamento, que fale sobre o cronograma, sobre a distribuição dos pontos, né? Então, acho isso importante. E também para vocês terem uma noção do que tem aí por vir da nossa disciplina, tá bom? Bem, como eu falei com vocês, essa é a distribuição dos pontos da nossa disciplina referente à primeira etapa, tá? A nossa oficial 1, que é aquela prova, ela tem um valor, que é um valor institucional de 1.000 pontos, e nós temos atividade parcial. A atividade parcial, ela possa ser ofertada da maneira que a gente achar mais oportuno, tá? O total são 1.000 pontos. E eu gosto, né, afinal de contas, avaliação continuada. O que significa isso? Que é uma avaliação que ela é feita através de pequenas atividades. Porque a partir do momento que você faz uma atividade para poder entregar, porque tem o valor de ponto, automaticamente você está estudando a disciplina, tá? Então, olhem só. Lembrem que eu falei com vocês da entrega do estudo dirigido da unidade 1? Então,
tá aqui, tá? Inclusive, eu destaco aquela data que tá lá de entrega, que é 18 de setembro. Coloco para vocês, mas isso daqui, depois que todos tiverem acesso ao sistema, vocês podem me perguntar, podem me pedir, que aí eu entro aqui com vocês e mostro o caminho para vocês não terem dúvida de onde está, tá bom? O fato é que aqui eu falo para vocês, ó, está na unidade 1, seção 3, no Aprimorando Meu Conhecimento, tá? Bem, tem o valor de 200 pontos. A participação e realização das atividades da monitoria tem outros 200 pontos. As atividades do portal, que são atividades que são institucionais, que é outra coisa que depois também eu vou mostrar para vocês, tá? Essas atividades, elas são muito importantes. Na verdade, a realização delas, a própria instituição, ela já confere vocês uma pontuação. Mas como eu preciso que vocês façam essas atividades acompanhando as unidades 1 e unidade 2, para estimulá-los a fazer, né, no tempo correto, eu ainda sempre dou essa pontuação aqui na minha parcial, tá? Então, eu acho importante porque aí vocês fazem a atividade no tempo certo, né? Que é o tempo de aprendizagem das nossas unidades 1 e 2. E, por fim, nós temos um trabalho, que esse trabalho vai ser apresentado, tá? A gente pode verificar, eu acho que aqui a gente poderia fazer, talvez em dupla, tá? Por que eu penso em fazer em dupla? Porque eu acho que é interessante haver uma integração entre vocês, tá? Porque se a gente fizer tudo muito isolado, vocês acabam não se comunicando, não se aproximando. Isso é muito importante, tá? Então, de qualquer forma também, acaba que eu acho que a gente trabalha não só a nossa CMC, mas a gente também trabalha essa situação de proximidade, de envolvimento, né? De estar ali com o colega, que é muito importante, tá? Então, qual que é a minha proposta? Que vocês venham fazer um videozinho, tá? A gente pega o celular, faz ali um videozinho, ou seja, é uma situação tranquila, tá? Vocês vão enviar para mim uma apresentação. E aí, a gente vai fazer essa distinção, tá? Hoje não, porque hoje é nosso primeiro encontro, enfim, vou falar com vocês semana que vem, a gente aí faz o sorteio desses temas, tá bom? Eu quero que, por exemplo, alguns vão apresentar para mim características da célula eucariota, outros da célula procariota e outros vão falar sobre a unidade de membrana celular. Tudo isso aqui, ó, eu vou começar a explicar a vocês hoje, tá bom? E vocês, né, nesse vídeo, vocês vão apresentar a constituição dessas células, devem falar das organelas citoplasmáticas, tá? E esse vídeo, essa apresentação, eu vou deixar livre de criatividade de vocês. Vocês podem fazer maquete da célula, tem vários vídeos na internet que ensinam a fazer maquete de célula, né? E às vezes fica uma gracinha aí com pouco material, enfim, muito legal. Podem fazer através de desenho, de fazer pôster para apresentar aqui, enfim. A maneira como vocês vão fazer para apresentar o assunto, eu vou deixar a cargo de vocês, a criatividade de vocês, tá? Mas só quero que vocês, aí o que a gente vai combinar? Para a semana que vem, já imaginem aí entre vocês, quem que poderia fazer par com quem, dupla com quem, tá? Porque aí na semana que vem, vocês já pensaram nisso, a gente vai ver se tá todo mundo em dupla, se tem todo mundo, né, um grupozinho formado. E aí vocês vão me repassar isso e a gente vai fazer o sorteio. Uns vão ficar com uma célula, outros vão ficar com outro tipo celular, para a gente ter uma diversificação, tá certo? Então vocês pensem aí, afinal de contas a gente está no iniciozinho mesmo, né? Vocês até mesmo em termos de se conhecer,
Então, pensem aí na possibilidade, quem é que poderia ser sua dupla, tá? O fato é que esse videozinho, vocês não precisam necessariamente ter encontro pessoal, não, né? Muito pelo contrário. Pode fazer tudo ali, faz o vídeo, entra no próprio, fazer uma reuniãozinha pelo Teams e gravar, fazer a apresentação. Hoje em dia tem esse recurso, né? Que tá todo mundo usando. Então, assim, é tranquilo, tá? Não quero que ninguém se exponha, mas podem ter criatividade aí do que vocês vão fazer, tá bom? Não quero engessar a atividade, não. E como a gente vai começar hoje com o assunto, eu vou apresentar a vocês o que vem a ser né, recordá-los a respeito desse tipo de célula, o que é membrana, enfim. Então, vai abrir o horizonte para vocês, tá? Para vocês fazerem aí a atividade. E qualquer dúvida também, podem me perguntar durante, né, o decorrer. Eu joguei o prazo de apresentação e entrega disso, realmente finalizando a primeira etapa na véspera da oficial, tá? Justamente para a gente ter tempo, para vocês poderem amadurecer o que vocês possam ter ali de proposta para apresentar a atividade, tá ok? E qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição para poder esclarecer e para poder auxiliá-los, tá certo? Bem, alguma dúvida, qualquer coisa, podem me falar, tá? Olha, se não tiverem dúvida, então, a respeito disso, só quero chamar a atenção de vocês, né? Que a somatória aqui dessas atividades dão os 1000 pontos da parcial, tá? Sempre importante, façam as atividades com carinho, com zelo, tentem fazer tudo, né? Toda essa pontuação ela é muito importante para a gente, tá? E podem ter certeza que fazendo as atividades, vocês só estão estudando mais, entendendo mais a matéria, tá? Por isso que a gente tem essa proposta. Bem, então eu vou passar agora. Vou ir adiante. Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Então, eu vou passar aqui, e aí eu vou passar o seguinte. Lembra daquele videozinho que estava lá naquela apresentação que eu falei para vocês? Então, eu vou passar esse videozinho agora, porque ele ajuda bem a gente a começar, né? Ele é uma boa introdução, na verdade, ele é um bom resumo daquilo que é a nossa unidade 1, tá certo? Então, olhem só, vou tirar aqui. Aqui, vou pôr aqui, que esse vai ser da internet. Aqui. E prestem atenção no videozinho, que ele é muito simples, muito tranquilo, mas tem a parte gráfica, questão das imagens, né, que ajuda o aluno a compreender, eu acho isso importante. Tenho que incluir aqui o áudio no sistema. Eu acho que vai estar tudo certinho, porque tem dado tudo certinho. Mas qualquer coisa, viu, gente? Professora, eu não estou ouvindo. Enfim, qualquer coisa, vocês me falam, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui. Vou aumentar a tela. Isso. Como são as células? Célula é a unidade básica de que é feita a maioria dos seres vivos. As células normalmente são tão diminutas que não podem ser vistas ao olho nu. Por esta razão, o estudo das células foi necessariamente associado à invenção e posterior desenvolvimento do microscópio. O surgimento do microscópio permitiu-nos pela primeira vez examinar as células. Mas foi em décadas recentes que microscópios eletrônicos com enorme potencial de ampliação nos permitiram um exame mais detalhado do mundo dos micro-organismos. Atualmente, sabemos que praticamente todos os organismos existentes são ou as próprias células ou compostos de quantidades variáveis de células. Os organismos mais complexos podem ser compostos de vários bilhões de células.
Em seres superiores, diferentes tipos de células se unem para formar tecidos, que têm funções específicas no interior dos organismos que elas formam. As células podem ter várias e diferentes formas e aspectos, e estas diferenças têm relação direta com seu grau de complexidade e com as funções que desempenham nos organismos que formam. Estudos detalhados dos diferentes tecidos que formam o corpo humano demonstraram que as células do tecido muscular, por exemplo, têm uma configuração mais alongada. Enquanto que as células da superfície da nossa pele são mais finas. As células nervosas, chamadas neurônios, têm a forma semelhante a uma estrela e podem possuir também extremidades muito alongadas. Porém, a grande maioria das células contém os mesmos elementos e processos. A função celular. Todas as células têm cromossomos interligados de uma determinada maneira, constituindo cadeias de DNA. Os vírus, por outro lado, não são considerados células e, portanto, não têm cromossomos, mas apenas uma única cadeia de DNA ou RNA. As bactérias não têm núcleos diferenciados e, por essa razão, são chamadas de células procariotas. Seus cromossomos são distribuídos de uma maneira aparentemente desordenada ao longo de seu citoplasma. Porém, as células que formam os tecidos das plantas e dos animais são eucariotas. Em outras palavras, elas têm um núcleo diferenciado, no interior do qual estão os cromossomos. Todas as células a que vamos nos referir formam a maioria dos seres vivos e são compostas de 3 elementos básicos: núcleo, citoplasma e membrana plasmática. O núcleo destas células tem uma forma mais ou menos esférica e é encontrado próximo ao centro da célula. Os cromossomos no interior da célula contêm todas as informações genéticas necessárias e são, portanto, encarregados de controlar o funcionamento correto dos processos celulares. O citoplasma, uma espécie de líquido viscoso, onde flutua uma série de organelas que realizam funções específicas dentro da própria célula, é encontrado em torno do núcleo da célula. Tudo isso é envolto em uma fina membrana que permite às substâncias nutritivas que servem de alimento para a célula passarem através dela em uma direção, enquanto os produtos residuais são expelidos em outra direção. Os vegetais precisam de estruturas celulares mais rígidas, por isso, além da membrana, também tem uma parede celular feita principalmente de celulose. O comportamento de todas as células, quer vegetais ou animais, se parece muito com o de uma fábrica. No núcleo de cada célula há uma espécie de computador que controla toda a atividade celular, da assimilação dos alimentos ao reparo da própria membrana. Todas as informações necessárias à atividade celular são encontradas no núcleo da célula e armazenadas nos códigos genéticos dos cromossomos. É ali que todas as funções celulares são coordenadas e controladas. Como em uma fábrica, cada célula recebe continuamente matéria-prima através da membrana, que, por sua vez, controla tudo que entra e sai da própria célula. Dependendo do tipo de nutrição de cada célula, ela vai necessitar de um determinado tipo de nutriente. As células vegetais sintetizam seus próprios nutrientes pelo processo de fotossíntese. As células animais, por outro lado, não podem sintetizar compostos orgânicos e têm que obtê-los no meio